Havendo quórum para deliberação, declaro aberta a presente sessão extraordinária para analisarmos especificamente o projeto de lei complementar 009/2018, mensagem 37/2018, que altera a redação dos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 2º e do inciso 1º do artigo 4º da Lei Complementar número 201, de 31 de setembro de 2015, que dispõe sobre a utilização de depósitos judiciais e administrativos em dinheiro, tributários e não tributários, realizados em processos vinculados ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, para os fins que especifica. Não havendo nem ata, nem expediente, passamos direto à ordem do dia. Esta presidência encaminha a matéria ao presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para emissão do parecer. Por se tratar de projeto que foi deliberada a sua tramitação em regime de urgência urgentíssima, portanto, os pareceres das comissões serão colhidos através de parecer oral em plenário com a chamada dos votos dos senhores membros das devidas comissões. Com a palavra, o deputado Barbosinha, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Mara Caseiro, nós temos aqui o projeto de lei complementar encaminhado aqui pelo Poder Executivo, a mensagem 37/2018, que objetiva alterar a redação dos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 2º e do inciso 1 do artigo 4º da Lei Complementar número 201, de 3 de setembro de 2015, que dispõe sobre a utilização de depósitos judiciais e administrativos em dinheiro tributários e não tributários, realizados em processos vinculados ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul para os fins que especifica. O projeto de lei complementar que ora se encaminha tem por objetivo alterar a redação dos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 2º e do inciso 1º do artigo 4º da Lei Complementar número 201, de 3 de setembro de 2015, para estabelecer que os valores que devem ser mantidos no fundo de reserva em instituição financeira oficial contratada pelo Poder Judiciário, a fim de assegurar a restituição ou pagamento aos depositantes, não poderão apresentar saldo inferior a 20% do total dos depósitos judiciais de que trata o artigo 1º da referida lei. Nesse sentido, ressalto que a proposta em apreço harmoniza a norma de recomposição do Fundo de Reserva pelo Poder Executivo Estadual ao regime especial de pagamentos de débitos públicos instituído pela Emenda Constitucional número 94, de 15 de dezembro de 2016, e a regra do parágrafo 2º do artigo 101 do ADCT da Constituição Federal, que dispôs sobre a possibilidade de utilização dos depósitos judiciais referentes a processos judiciais, tributários ou não tributários, nos quais o Estado ou suas autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes sejam parte durante o período de submissão a este regime especial. Necessário pontuar que a alteração no percentual do fundo de reserva não autoriza novos repasses ao Tesouro do Estado, tendo em vista que mantida a regra do artigo 14 da Lei Complementar em voga, que exige, para tanto, a edição de nova lei complementar, vedando qualquer repasse que reincida sobre o referido saldo. Registra-se que o respectivo fundo permanece sob a administração do Poder Judiciário e que há a manutenção da garantia legal, no sentido de que, encerrado o processo judicial, o valor do depósito judicial, acrescido da remuneração que lhe foi atribuído, será colocado à disposição do beneficiário pela instituição financeira, nos termos do artigo 7º da Lei Complementar número 201, de 2015, sem qualquer prejuízo às partes no processo. É importante aqui mencionar aos deputados que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação que o objetivo principal
é alterar de 30% para 20% o total dos depósitos judiciais. Mais importante ainda é assinalar que esse projeto de lei, ele tem como resultado final atender a negociação e acordo com a CESP, Centrais Elétricas de São Paulo, que beneficiam diretamente 6 municípios do estado de Mato Grosso do Sul, em ação que perdura há décadas no nosso estado. Sem esse acordo com os municípios, a empresa chinesa que está adquirindo a CESP não irá efetuar esse acordo. Portanto, o que nos resta do ponto de vista da constitucionalidade é analisar, do ponto de vista jurídico, se o Estado tem competência para encaminhar esse processo, desde com a aquiescência do egrégio Tribunal de Justiça. Todos os pressupostos quanto ao aspecto de constitucionalidade estão atendidos no projeto apresentado pelo senhor governador do Estado, de forma que, do ponto de vista da constitucionalidade, da legalidade, da juridicidade, não há nenhum empecilho a ser colocado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, além do que no aspecto de mérito. Cumpre de observar que é extremamente relevante possibilitar que esses 6 municípios do estado de Mato Grosso do Sul possam, num acordo que está sendo concretizado, inclusive com a participação do Ministério Público, beneficiar esses 6 municípios. Razão pela qual, como relator, voto pela tramitação do referido projeto. Dado o parecer, eu indago aos senhores parlamentares que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como votam. Deputado Renato Câmara. Deputado Cabalmi. Declaração de voto, senhor presidente. Senhor deputado. Senhores deputados, essa matéria, ora vinda para essa casa, em regime de urgência, é uma matéria que foi debatida por essa casa aqui, inclusive em várias audiências, inclusive na Assembleia de São Paulo, por várias vezes. Também é uma matéria, senhor presidente, que já citada aqui pelo nosso presidente da comissão, que vai de interesse com municípios, igual Batayporã, Três Lagoas, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo, né, que tem interesse na solução desse problema. É uma demanda judicial que se instalou por anos com o Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E agora chega um momento, senhor presidente, que há um interesse, né, da CESP, de transferir esse patrimônio para uma outra empresa. E, lógico, aproveitando o momento oportuno, a empresa que está adquirindo só ou faz a compra, né, se tiver essa situação resolvida. Situação essa que o Mato Grosso do Sul tem interesse, né, através desses estados que faz vizinho, e hoje já homologado praticamente pelo Tribunal de Justiça e também com aval do Ministério Público. Então, deputado Barbosinha, a nossa responsabilidade aqui é de verificar a constitucionalidade da matéria. Eu acompanho Vossa Excelência com tranquilidade por entender, né, do parecer de Vossa Excelência, do conhecimento que Vossa Excelência tem pela matéria. Então, estou votando também favorável à matéria por essa questão, por ser uma questão que há anos se arrasta e que há o interesse do Estado e que está ocorrendo um momento oportuno para ser resolvido em benefício, inclusive, dos municípios aqui do Mato Grosso do Sul e do próprio Estado, com aval do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. Voto favorável. Como vota deputado professor Rinaldo, suplente, titular, na verdade, né? Também, caro presidente da CCJ, na mesma esteira que Vossa Excelência aqui mencionou e também corroborado pelo deputado Cabalmi, nós sabemos que quase 3 décadas esse imbróglio vem se arrastando e a gente fica tranquilo e feliz, até pela aquiescência que tem de todos os poderes, Poder Judiciário, com a aquiescência do Ministério Público, e com apoio irrestrito, até porque os prefeitos dessas 6 cidades há muito tempo têm nos procurado
ajuda para que essa situação seja resolvida, e não tenham dúvida que haveremos de ajudar e muito esses 6 municípios que foram impactados do ponto de vista ambiental. Nesse sentido, também sou favorável. Como vota deputado Lídio Lopes? Voto com o relator. Colhidos os votos, senhor presidente, é importante dizer que a razão da urgência justifica também, porque há um entendimento da Procuradoria do Estado de São Paulo que esse acordo encontraria limitação também no período eleitoral, porque ela atende interesses de municípios. Então, uma das razões também que estaria a justificar a celeridade e a urgência do projeto. Portanto, aprovado pela CCJ, eu submeto o projeto a Vossa Excelência. Aprovado. Aprovado na comissão. Portanto, esta presidência submete o projeto de lei complementar 009/2018, que altera a redação dos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 2, inciso 1º do artigo 4º da lei complementar 201, que dispõe sobre a utilização de depósitos judiciais e administrativos vinculados ao Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tendo como relator o deputado Barbosinha, é favorável por unanimidade. Em discussão ou parecer? Encerrada a discussão, em votação, solicita aos deputados que acesse o sistema biométrico e, após o sinal, emita os seus respectivos votos. Já está pronto o tempo de quartel. A sua assinatura. Só que o público que financia. A gente foi relator no final. Quartel. É votação.
Solicito ao deputado Lídio Lopes que assuma a segunda secretaria e proclame o resultado. Senhor presidente, são 16 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado em primeira, vai à segunda. Não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, em função de ser sessão extraordinária, está suprimidas as explicações pessoais. Esta presidência vai declarar encerrada a presente sessão extraordinária. Antes, porém, convoca para as 13h10 a nova sessão extraordinária com o objetivo específico de apreciar o projeto de lei complementar 009/2018, de autoria do Poder Executivo, em sua questão de mérito. Encerrada a presente sessão.